Vivemos em um mundo onde a realidade é frequentemente reduzida apenas àquilo que podemos ver, tocar e medir. Nossa sociedade moderna nos ensina desde cedo que só podemos confiar em nossos 5 sentidos físicos e nas evidências materiais na que eles nos fornecem. Ciência, tecnologia e razão tornaram-se os pilares da nossa compreensão do universo, relegando o invisível e o espiritual ao domínio da superstição ou da imaginação. Esse pensamento materialista tem se infiltrado em todas as áreas da vida, incluindo nossa espiritualidade, nos fazendo questionar a existência de realidades além daquilo que podemos experimentar fisicamente. No entanto, a Bíblia nos revela um quadro completamente diferente do universo em que habitamos. Ela nos mostra que além deste mundo visível, existe uma realidade espiritual vasta e extraordinária. Um reino invisível aos olhos naturais, mas tão real e concreto quanto o chão sob nossos pés e o ar que enche nossos pulmões a cada respiração. Neste reino espiritual, forças poderosas estão em constante movimento, batalhas decisivas são travadas, destinos eternos são moldados e revelações profundas aguardam aqueles que desenvolvem a capacidade de enxergar além do visível. As Escrituras estão repletas de relatos de pessoas comuns que, em momentos extraordinários, tiveram seus olhos espirituais abertos e puderam contemplar esta realidade oculta. Homens e mulheres que, por um instante, ultrapassaram a barreira do natural e vislumbraram o sobrenatural. Patriarcas, profetas, apóstolos e até pessoas simples experimentaram estes momentos de clareza espiritual que transformaram suas vidas para sempre. Mas como podemos desenvolver esta percepção espiritual? Como podemos afinar nossos sentidos para captar o que os olhos naturais não conseguem ver? Seria possível para pessoas comuns como nós, no século XXI, acessar esta dimensão espiritual que parece tão distante da nossa experiência cotidiana? Resposta é sim. E através das páginas da Bíblia, Deus nos revela um caminho poderoso que Ele estabeleceu para aqueles que desejam abrir seus olhos espirituais: o jejum. Esta prática antiga, muitas vezes negligenciada na igreja contemporânea, tem sido ao longo dos séculos uma ferramenta divina para elevar a percepção espiritual daqueles que buscam uma comunhão mais profunda com o Criador. Como C.S. Lewis escreveu: "Você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo." Esta verdade nos lembra que nossa essência vai além do físico e que desenvolver nossa visão espiritual é fundamental para compreender quem realmente somos. Nossa identidade mais profunda não está ligada à nossa existência corporal, mas à nossa natureza espiritual. E quando reconhecemos isso, começamos a entender a importância de desenvolver nossa capacidade de perceber e interagir com a realidade espiritual que nos cerca. Ao longo deste estudo, vamos explorar juntos como o jejum atua como uma chave que abre dimensões espirituais que antes estavam trancadas para nós. Vamos descobrir como esta prática disciplina nosso corpo, afia nossos sentidos espirituais e nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Vamos aprender como o jejum remove as camadas de distração da carne que frequentemente bloqueiam nossa percepção espiritual, permitindo que enxerguemos com os olhos do Espírito. E, principalmente, vamos examinar uma das mais extraordinárias manifestações do poder do jejum: o desbloqueio do dom de visões espirituais. Esta capacidade de receber revelações divinas, não através de palavras, mas através de imagens e cenas sobrenaturais que comunicam verdades profundas que as palavras não conseguem expressar completamente. O jejum não é simplesmente deixar de comer. Ele é uma chave que abre dimensões espirituais que estavam fechadas.
O jejum aguça nossos sentidos espirituais, nos tornando mais sensíveis à voz de Deus. Ele afasta as distrações da carne para que possamos ver com os olhos do Espírito. E uma das maiores bênçãos do jejum é o dom de receber visões espirituais. Desde os tempos antigos, pessoas que buscaram a Deus através do jejum tiveram sua percepção espiritual aumentada. Moisés, ao jejuar por 40 dias no Monte Sinai, viu a glória de Deus de um jeito que ninguém tinha visto antes. Daniel, ao jejuar e buscar a Deus, recebeu visões que revelaram o futuro das nações. O apóstolo João, na ilha de Patmos, teve a maior revelação sobre o fim dos tempos após um tempo de profunda consagração. O profeta Habacuque disse: "Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que Deus me dirá." Habacuque 2:1. Perceba que ele não disse que ouviria, mas que veria. Deus não fala apenas com palavras, mas também com imagens, visões e revelações que vão além da linguagem humana. C.S. Lewis nos lembra que Deus sussurra em nossos prazeres, fala à nossa consciência, mas grita em nossas dores. Da mesma forma, o jejum nos coloca em uma posição onde podemos ouvir não apenas os sussurros, mas também ver as manifestações de Deus que geralmente perdemos quando estamos distraídos pelos barulhos do mundo. Aqui está o segredo. Aqueles que se consagram pelo jejum têm seus olhos espirituais abertos. Quantas vezes Deus tentou nos mostrar algo, mas estávamos ocupados demais com os barulhos do mundo para perceber? Quantas vezes Ele quis nos revelar um caminho, mas nossa carne gritava tão alto que sua voz parecia distante? O jejum silencia o barulho da carne e remove os filtros que nos cegam. Quando isso acontece, começamos a ver. Foi o que aconteceu com Daniel. Em Daniel 10:2-3, ele diz: "Naqueles dias, eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas. Não comi comida saborosa, nem carne nem vinho entraram na minha boca." E o que aconteceu? Depois, no versículo 7, ele diz: "Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor." Isso é fascinante. Ele estava cercado por pessoas, mas apenas ele viu a visão. O jejum o havia separado para um nível de percepção que os outros não tinham. Isso acontece porque o jejum ajusta nossa sintonia espiritual. Assim como um rádio pode captar diferentes frequências dependendo do ajuste, o jejum nos coloca na frequência do céu. Começamos a perceber o que antes estava escondido. E não pense que isso era algo apenas para os profetas do Antigo Testamento. Em Atos, Cornélio, um oficial romano, estava em jejum e oração quando teve uma visão de um anjo que lhe deu instruções para procurar Pedro. Foi essa visão que abriu a porta do Evangelho para os não-judeus. O próprio Jesus ensinou: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus." Mateus 5:8. Um coração purificado pelo jejum se torna como uma lente limpa, sem manchas, capaz de ver a presença de Deus em todos os lugares. Talvez por isso o jejum tenha sido deixado de lado em nossa geração. O inimigo sabe que uma pessoa que jejua é uma pessoa que enxerga, e uma pessoa que enxerga é perigosa para o reino das trevas. Imagine quantas coisas poderiam ser reveladas a você se sua visão espiritual fosse ativada. Imagine quantos problemas poderiam ser evitados se você pudesse ver além das aparências. Imagine quantas estratégias poderiam ser traçadas se você recebesse visões de Deus para sua vida, sua família e seu ministério. C.S. Lewis observou: "Não são os argumentos que nos convencem, e sim as experiências." O jejum não é apenas uma teoria espiritual, é uma prática que nos permite experimentar Deus de formas que vão além do conhecimento intelectual, permitindo que vejamos verdades que normalmente estão escondidas. Mas há um preço. O jejum exige renúncia.
Exige que digamos não à carne para dizer sim ao espírito. Exige que aceitemos sentir fome física para que nossa alma se alimente do pão celestial. Mas aqueles que pagam esse preço são recompensados com revelação. E aqui está um dos maiores segredos do jejum. Ele não apenas libera visões espirituais, mas também nos capacita a interpretá-las. Nem toda visão vem de Deus. Algumas vêm da carne, outras do inimigo. José, ao interpretar os sonhos do faraó, disse que a interpretação pertence a Deus. Gênesis 48. E como podemos discernir a fonte de uma visão? O jejum nos ensina a distinguir. Ele refina nosso espírito para que possamos reconhecer quando uma visão é uma direção de Deus ou uma ilusão do inimigo. Isaías 58:8 nos dá uma promessa poderosa sobre o jejum. Então sua luz surgirá como a aurora e sua cura logo aparecerá. Sua justiça irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Veja que o texto diz que a luz surgirá. A escuridão será dissipada, a clareza virá. Se há áreas em sua vida onde tudo parece confuso, onde você não sabe qual caminho tomar, talvez o jejum seja a chave que abrirá seus olhos. Muitos pedem por uma resposta de Deus, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do jejum para receber essa resposta. Muitos desejam visões, mas poucos desejam a consagração que as torna possíveis. Mas aqueles que se dispõem a buscar a Deus com intensidade, aqueles que desejam mais do que uma vida espiritual superficial, aqueles que estão dispostos a negar a si mesmos para serem cheios do Espírito, esses verão. O jejum desbloqueia visões, porque nos coloca no lugar onde Deus pode falar conosco sem interferências. Se você deseja ver além do que é natural, se você quer entender o que está por trás das circunstâncias, se você quer entrar no nível de revelação que os grandes homens de Deus experimentaram, então comece a jejuar. Pois aqueles que se entregam ao jejum não vivem mais no escuro, eles andam na luz. E aqueles que andam na luz veem coisas que o mundo nunca poderá enxergar. A visão espiritual não é um privilégio reservado para poucos. Não é um dom exclusivo de profetas do passado ou de líderes espirituais famosos. A Bíblia nos mostra que Deus deseja revelar coisas profundas a todos que buscam sua presença com sinceridade. O problema é que vivemos em uma geração distraída. Os olhos estão voltados para telas, as mentes estão cheias de informações vazias e os corações estão presos às preocupações do dia a dia. Poucos são aqueles que separam tempo para buscar a Deus de forma intensa, e menos ainda os que estão dispostos a jejuar para aguçar seus sentidos espirituais. Em Jeremias 33:3, Deus faz um convite poderoso. Clame a mim e eu responderei e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus deseja revelar mistérios, mostrar realidades que estão além da percepção humana. Mas para ver essas verdades, é necessário remover as barreiras que nos tornam insensíveis à sua voz. E é exatamente isso que o jejum faz. No mundo físico, nossos olhos se ajustam à medida que saímos da escuridão para a luz. Quando estamos em um ambiente muito escuro, a visão fica limitada. Mas com o tempo, os olhos se acostumam e começamos a enxergar melhor. O jejum age da mesma forma. Ele ajusta nossa visão espiritual, nos tirando da cegueira causada pelos desejos da carne e nos tornando capazes de perceber aquilo que antes estava escondido. Foi isso que aconteceu com Eliseu e seu servo. Quando o exército sírio cercou a cidade, o servo de Eliseu ficou apavorado, pois via apenas o perigo diante deles. Mas Eliseu, que já tinha os olhos espirituais abertos, viu além. Ele orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Em 2 Reis 6:17. A realidade espiritual já estava ali. O exército celestial já estava em posição de batalha, mas o servo não podia ver porque seus olhos espirituais estavam fechados. Agora, imagine quantas vezes estamos cercados por respostas de Deus, por provisões espirituais, por livramentos que não conseguimos enxergar simplesmente porque nossa visão está embaçada. O jejum nos capacita a ver o que sempre esteve lá e não apenas enxergar, mas entender. Porque não basta ver, é preciso compreender o que se vê. Quando Nabucodonosor teve um sonho profético, ninguém conseguiu interpretá-lo. Mas Daniel, que já era um homem habituado ao jejum e à oração, recebeu a revelação do seu significado. Daniel 2:19 diz: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Deus revelou o que estava escondido, porque Daniel estava alinhado espiritualmente. Isso significa que muitas respostas que buscamos já foram liberadas, mas ainda não conseguimos vê-las, porque nossa sintonia está desalinhada. O jejum corrige isso. Talvez você esteja esperando uma direção de Deus. Talvez tenha orado por uma resposta, mas tudo parece confuso. Talvez sinta que está andando às cegas, sem saber para onde ir. O caminho para a clareza espiritual pode estar no jejum. Isaías 58:11 faz uma promessa incrível para aqueles que se consagram. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Isso significa que aqueles que vivem uma vida de consagração, de oração e jejum, nunca andarão na escuridão. Eles sempre terão direção. E mais do que isso, eles se tornam fontes de luz para outros, porque uma pessoa que jejua e vê no Espírito não apenas recebe revelação para a sua própria vida, mas se torna um canal de revelação para os que estão ao seu redor. Foi assim com José no Egito. Sua capacidade de interpretar sonhos não apenas o livrou da prisão, mas salvou uma nação inteira da fome. Foi assim com Pedro que em Atos 10, enquanto estava em oração e jejum, teve uma visão que mudou a história do Evangelho, abrindo a porta da salvação para os não-judeus. Foi assim com João, que na ilha de Patmos, em um período de intensa consagração, recebeu a maior revelação da história, o Apocalipse. O que essas histórias têm em comum? Todas foram precedidas por separação, por um período de busca profunda, por um abandono das distrações da carne, para que a voz de Deus fosse ouvida com clareza. E a pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a abrir mão do natural para receber o sobrenatural? Se queremos enxergar o que as pessoas comuns não veem, devemos buscar a Deus de uma maneira que as pessoas comuns não buscam. Se queremos ter visões, devemos estar dispostos a fechar os olhos para o mundo por um tempo e abrir os olhos para o que realmente importa. Porque a visão espiritual não é fruto do acaso. Ela é um presente de Deus para aqueles que se consagram. E o jejum é a chave que desbloqueia esse presente. Quanto mais nos consideramos deuses, mais parecemos bestas. Uma conclusão moderna, que por caminhos estranhos se encontra com a antiga afirmação de que quando o homem rejeita Deus, ele se torna menos humano. Esta profunda reflexão de C.S. Lewis nos mostra que quando nos separamos de Deus, perdemos nossa verdadeira visão e propósito, mas quando nos consagramos através do jejum, reconectamos com nossa verdadeira natureza e propósito divino. O jejum nos leva a um lugar onde poucos estão dispostos a ir. Ele nos separa da multidão, nos afasta da superficialidade, nos eleva para um nível de intimidade com Deus que muda tudo. Aqueles que entendem isso sabem que o jejum não é apenas uma prática religiosa. Ele é um chamado, um convite para sair da escuridão e caminhar na luz.
mas toda caminhada exige esforço. Quando Jesus começou seu ministério, ele não iniciou pregando, curando ou fazendo milagres. Ele começou jejuando 40 dias e 40 noites no deserto. Mateus 4:2 diz que ao final desse período ele teve fome. Isso nos mostra que ele estava em sua fraqueza física máxima, mas em sua força espiritual absoluta. E foi nesse momento que o diabo tentou atacá-lo, porque o inimigo sabe que uma pessoa que jejua é uma pessoa perigosa. Mas Jesus venceu, porque o jejum não apenas fortalece, ele nos equipa para vencer batalhas espirituais que jamais poderíamos vencer com nossa própria força. E aqui está um dos maiores segredos do jejum. Ele não apenas abre nossos olhos espirituais, ele nos dá autoridade sobre as trevas. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 17:21 que certos tipos de demônios só podem ser expulsos com jejum e oração. Isso significa que há níveis de opressão espiritual que não podem ser quebrados por orações comuns. Há fortalezas espirituais que não cedem a não ser diante de alguém que decidiu pagar o preço. Talvez isso explique por que tantas pessoas que começaram a jejuar experimentaram um aumento na resistência espiritual. O inferno se incomoda quando uma pessoa decide negar sua carne e se fortalecer no espírito. Você está sentindo oposição enquanto jejua. Se há dificuldades inesperadas, distrações repentinas, tentações que parecem surgir do nada, não se assuste. Isso é um sinal de que seu jejum está tendo efeito. O inimigo nunca ataca algo que não representa uma ameaça, mas há algo ainda maior que o jejum faz. Ele nos ensina a depender completamente de Deus. Quando Daniel estava em jejum, ele recebeu visões impressionantes, mas o que aconteceu em seguida? Ele perdeu as forças. Em Daniel 10:8, ele diz que ficou sem vigor, sem fôlego. Mas no versículo 10, um anjo o toca e diz: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Isso nos ensina que o jejum não apenas nos faz enxergar, mas também nos posiciona para receber força sobrenatural, porque a visão sem força para agir sobre ela é inútil. Quantas pessoas recebem direções de Deus, mas não têm coragem de obedecer? Quantas enxergam os planos que Deus tem para elas, mas hesitam, duvidam, se sentem fracas demais para seguir? O jejum remove essa barreira. Ele nos torna não apenas visionários, mas guerreiros. E se há algo que o mundo precisa hoje, é de homens e mulheres que vejam além do natural e que tenham coragem de agir sobre aquilo que vem. Isaías 40:31 nos dá uma promessa incrível. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O jejum nos faz enxergar como águias. Ele nos tira da visão limitada da terra e nos permite ver do alto com a perspectiva do céu. E uma vez que você aprende a enxergar dessa forma, você nunca mais voltará a ver o mundo da mesma maneira. Então, a pergunta final é: você está disposto a pagar o preço? Está disposto a negar a si mesmo para receber mais de Deus? Está disposto a se separar do barulho do mundo para ouvir claramente a voz do céu? Porque se estiver, há algo esperando por você. Revelações que você nunca imaginou. Direções que podem mudar o rumo da sua vida. Visões que podem transformar sua família, seu ministério, seu futuro. Mas isso não é para qualquer um. É para aqueles que ousam buscar. É para aqueles que entendem que o natural nunca será suficiente. É para aqueles que querem mais. Se você sente que Deus está te chamando para um nível mais profundo, para uma comunhão mais intensa, para enxergar além do que é visível, então o jejum é o caminho. Pois aqueles que jejuam não apenas veem, eles enxergam com os olhos de Deus. E essa é a maior diferença entre andar no escuro e caminhar na luz.
Se essa palavra te abençoou, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Irmãos e irmãs, quando o jejum abre seus olhos espirituais, você começa a ver claramente quem realmente está ao seu lado e quem está contra você. É aí que surge uma revelação importante. Muitos de nós perdemos tempo precioso nos justificando para pessoas que nunca vão nos apoiar. E é por isso que você precisa assistir nosso próximo vídeo. Clique agora na tela para descobrir como identificar essas pessoas e proteger sua paz e propósito divino. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.